bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia, uma sexta-feira de estudos. Vamos lá, então, aprender lógica de programação. Pessoal, na aula anterior, a gente começou a entender como criar um arquivo externo através de um algoritmo. A gente começou a entender isso. Na aula de hoje eu vou revisar um pouquinho esse conhecimento de criação desse arquivo e a gente vai partir para a escrita desse arquivo. Além disso, nesta aula, a gente vai dar início a falar sobre o projeto final, o nosso trabalho final da conclusão dessa nossa disciplina. É simples, é praticamente a criação de um algoritmo desse que vocês verão na aula de hoje, que vocês já fizeram vários deles. E neste algoritmo, junto a esse algoritmo, a gente vai implementá-lo com a documentação. Vou apresentar como isso deve ser feito, o passo a passo, e mostrar isso para que vocês possam criar o material, o documento, o arquivo de vocês e entregar isso ao seu professor. Além disso, além dessa aula de hoje, que eu vou apresentar como deverá ser feito, eu ainda vou trazer nas semanas seguintes, porque a nossa disciplina vai ter mais umas 2 semanas, e aí na semana seguinte, na semana que vem, eu vou trazer um passo a passo mesmo, eu vou trazer um projeto, vou trazer esse arquivo como se eu fosse um aluno e tivesse respondido tudo. Vou montar ele inteirinho, vou mostrar passo a passo para vocês, para que vocês não se percam. Quem ficar ainda com dúvida, eu tenho certeza que vai conseguir resolver isso tranquilamente. A maior dificuldade que eu posso dizer não é a escrita do documento. A maior dificuldade é a criação do algoritmo. Mas se você, durante as nossas aulas, você conseguiu entender a criação de um algoritmo, consegue realmente fazer um algoritmo, entender um programa e montar isso, vai ser tranquilidade. Vocês vão ver só como vai ser molezinha e isso vai ser será até divertido fazer tal coisa. Turminha, vou pedindo para cada um de vocês para participar da aula. Você que está aí, sala de aula, você que está aí no YouTube, me acompanhando, tem dúvida? Ficou com qualquer dúvida? Porque esse assunto, como eu comecei a falar na aula anterior, isso é avançado. A gente já começou a chegar na parte avançada da linguagem C. Está com dúvida ainda? Eu não entendi como é que ele cria, por que ele cria esse tipo de arquivo? Como é que eu posso criar um arquivo e editá-lo? Eu ainda não entendi isso. Pode mandar a mensagem aí, manda no nosso chat. Eu vou estar aqui pronto para responder vocês e para que ninguém fique com dúvida alguma sobre tal assunto, tal tema. Apesar desse tema de hoje ser avançado dentro da lógica, dentro da linguagem C, mas ele é muito comum, a escrita de arquivos, edição de arquivos através de algoritmos, ela é muito comum mesmo em diversas outras áreas, como, por exemplo, você trabalhar na manutenção de servidores. E pode ter certeza que pelo menos 30% a 40% dos profissionais da nossa área, eles acabam trabalhando junto a servidores, nessa parte de criação de scripts. Então, o que estamos entendendo hoje, essa parte de edição de arquivos externos, é sem dúvida nenhuma essencial para essa área. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá, vamos dar início a esse nosso tema de hoje. Vamos ver aqui o que temos hoje em nosso slide. Para hoje, o nosso tema diz que teremos que fazer a elaboração, começar a falar sobre a elaboração do projeto em linguagem C. Então eu vou apresentar para vocês como esse projeto, a criação desse software, a escrita da documentação. Isso aqui é só uma atividade, a gente está com um nome lindão aqui, bonito, projeto, é porque ele é nada mais do que uma atividade. Mas ele seguirá alguns moldes, e esses moldes são moldes de projeto. Então, por isso parece ser essa coisa tão difícil, mas não é. É tranquilidade. Nosso objetivo aqui vai ser propor para vocês esse modelo desse projeto, dessa atividade, que deverá ser elaborado junto à linguagem C, utilizando a linguagem C, e aí com isso vocês tudo que vocês aprenderam durante o nosso módulo será utilizado nessa montagem desse algoritmo e na criação desse projeto. Então eu vou mostrar o passo a passo
da estrutura deste projeto para vocês. Além disso, de mostrar tudo isso, além de mostrar toda essa questão do projeto, a gente vai continuar ainda revendo os conceitos sobre algoritmo e visualizar a edição de arquivos externos. Na aula de ontem, na última aula, a gente aprendeu entendimento sobre o uso de memória, vimos como é o uso de memória, até mesmo em sistemas avançados, e a gente percebeu que o controle de memória, o controle de arquivos, normalmente vem através de ponteiros. E entender, fazer esse controle através de arquivos externos é essencial. Esse arquivo externo poderá ser um TXT, como a gente vai fazer aqui, ou até mesmo o uso de um banco de dados. Como ainda não chegamos em banco de dados, como vocês ainda não passaram pela disciplina de banco de dados, a gente vai continuar fazendo esse arquivo texto, esse TXT, a gente vai fazer desse modo aí um arquivo simples. Mas lá na frente vocês vão perceber que a melhor forma de você guardar os seus dados é através de uma base de dados. Então vamos lá, vamos voltar para a parte da escrita dos arquivos. Vamos entender como é a escrita dos arquivos. Como eu falei ontem, falei na última aula, que um arquivo, usamos arquivos para quê? Para permitir e armazenar grande quantidade de informações. Ou seja, o nosso algoritmo até agora, ele sempre é muito simples. Ele pede o nome da pessoa, ou digite uma palavra, digite uma string, ou seja, pouca informação. E se eu tiver que digitar a nota de 30 alunos? Tudo isso vai ficar mostrando em tela, mas não vai ficar armazenado. E por não ficar armazenado, a gente precisa entender a persistência desses dados, ou seja, como esses dados podem ficar guardados para uso posterior. E além de guardar esses dados nesse arquivo externo, a gente tem que entender também como acessá-los, como podemos acessar esses dados externos, e esses dados externos, mesmo não sendo sequencial. A gente vai ver que podemos também utilizar esses arquivos como acesso concorrente. O que seria isso? Seria justamente eu criar esse arquivo com a minha base de dados. Vamos pensar lá no banco de dados. Você criou, alimentou o banco de dados com essa sua aplicação, e aí um site, uma segunda aplicação poderá ir até lá e recolher os dados dali. Então vamos imaginar o seguinte, esse daqui é o seu algoritmo, você criou seu algoritmo, aí você tem ali sua base de dados, você alimenta a sua base de dados. Aí vamos pensar que você está montando um site, você está montando um site web, está ali, sua página está ali, ela precisa de dados para que ela apareça, os dados, seja o que for, o que o seu cliente tenha pedido. Então, ele vai buscar dessa base de dados para alimentar o site. Então, da mesma forma que o site ali pode tanto receber dados dessa base de dados, como incluir novos dados, você também poderá utilizar um programa externo, um segundo programa, um algoritmo, para fazer a alimentação dessa base de dados. Normalmente, esse segundo algoritmo é o que chamamos de administrador do sistema, nível administrador do site. Então, se você vai fazer alguma modificação de nível superior, nível administrador, você não vai fazer direto do site. Porque pensem comigo, se você montou esse site, que ele acessa essa base de dados e ele consegue fazer até algumas modificações, mas ele tem acesso completo a essa base de dados, inclusive com o poder de deleção, de deletar tudo que está ali dentro, então isso aí é um prato cheio para o hacker. O hacker vem, ataca o seu front-end, ataca ali o seu site e ele vai ter acesso a toda a base de dados. Então isso é um nível de segurança a mais. Por quê? Porque o seu algoritmo, vamos pensar que esse seu algoritmo aqui, a única forma de você acessá-lo seria estando localmente ali perto do computador ou acessando através de algum meio de segurança como uma VPN. Desse jeito você mantém a base de dados do seu site, do seu sistema, toda segura. Então, entender como eu posso fazer com que meu algoritmo escreva em um arquivo externo é essencial, gente, para qualquer linguagem que a gente vai utilizar, qualquer sistema, qualquer produto tecnológico que a gente vá a construir.
Basicamente, a linguagem C trabalha com dois tipos de arquivos, como eu falei, o texto e o binário, sendo que o arquivo texto ele armazena caracteres que podem ser mostrados diretamente na tela ou até mesmo modificados pelo editor de texto. Ou seja, se você você montou ali no seu algoritmo um criador de arquivo TXT, um arquivo de texto, esse arquivo de texto ele pode ser editado por outro programa. Então quer dizer que, vamos pensar que eu vou rabiscar de novo aqui o nosso algoritmo, vamos pensar que esse aqui é o nosso algoritmo. Você foi ali e criou aquela base de dados ou simplesmente o TXT. Você criou aquilo dali. Esse arquivo TXT, você pode abrir ele pelo bloco de nota, você pode abrir ele por um segundo arquivo, e esse arquivo poderá ser editado ali e vai apresentar no teu algoritmo essa mudança. Então é interessante quanto a isso. Vamos pensar naquele nosso exemplo anterior do site. O site, se ele fizer alguma modificação, digamos que tenha um cadastro no site para novos clientes nessa loja, esse cadastro ele vai ser incluso ali dentro do banco de dados. E você, no seu nível administrador, no algoritmo próprio, ele vai poder ler isso aí. Ele vai poder recolher esses dados também. Não é necessário que fique só visível para o site. Também podemos criar pelo algoritmo, isso é na linguagem C, tá, gente? Estou focando aqui na linguagem C. Arquivos binários. Também podemos, através do nosso algoritmo, criar arquivos binários. Armazena uma sequência de bits que está sujeita a convenções dos programas que o gerou. Como, por exemplo, arquivos executáveis. Então, eu posso criar também arquivos executáveis. E esses arquivos executáveis eu posso editá-los. Na verdade, a gente já está criando um certo arquivo executável, esse arquivo binário, há um tempo. Vocês já devem ter percebido que toda vez que vocês estão ali, eu vou colocar aqui estou criando um programa, eu dei esse nome para um programa na linguagem C, arc. Ele vai ter o que? A extensão .c, não é isso? arc.c. Mas quando eu executo ele, eu mando ele ser executado, eu debugo esse nosso programa, eu compilo esse nosso programa, o que acontece? Aparecem os arquivos arc.o e o arc.exe. Ou seja, de cara vocês percebem que tem um arquivo executável e um arquivo ali, o .o, que é um arquivo que tem um binário. Então a gente já vem fazendo isso, só que de forma automática, sem entender necessariamente o que está acontecendo ali. Agora a gente vai ganhar esse poder de poder fazer essa edição nesses arquivos. Aqui no exemplo a gente vê que eu tenho uma codificação ali, que eu tenho a criação do nosso vetor ali, nome, do tipo caractere, de 20 posições, que está recebendo o nome Ricardo. Eu tenho a variável i, que ela é do tipo inteiro, e ela recebe o número 30, e uma variável a, do tipo float, que está recebendo 1,74. O interessante é que ao gerar os arquivos, tanto um arquivo com escrita binária ou um arquivo de texto, eu acabo gerando resultados diferentes, apesar de ser a mesma escrita, o mesmo documento ali, o mesmo dado repassado, mas a saída, a criação do documento, a forma de saída de dados foi diferente. Eu pedi ali na saída, na criação daquele meu arquivo binário, eu pedi que fosse criado o binário. Vocês percebem aí que ele tem uma diferença. A linguagem C possui uma série de funções para a manipulação de arquivos e essas funções elas ficam dentro da stdio, que é a biblioteca natural que a gente já está utilizando, onde a gente chama aqueles comandos básicos como o print, o scanf. Então ela já naturalmente, a gente já vai utilizar ela. Então podem ficar tranquilos que vocês já estão preparados aí para criar esses novos arquivos. A linguagem C não possui funções que automaticamente leiam todas as informações de um arquivo. Suas funções se limitam a abrir, fechar, ler caracteres, os bytes. É tarefa do programador criar a função que lerá o arquivo de uma maneira específica. Então, o que a linguagem C, dentro daquela biblioteca aí, a stdio, o que ela está preparada? Simplesmente eu posso criar, a linguagem C ela faz o quê? Ela cria um arquivo, ela edita esse arquivo, ela deleta arquivos,
Só isso que ela faz. Só isso. Ela consegue movimentar, ler esse arquivo, só isso. Mas essa leitura é uma leitura básica. Digamos que eu tenho aqui meu texto, ela vai ler um texto da forma comum, de cima para baixo, e acabou. Então, se você chamar aquele arquivo e mandar mostrar em tela, ele vai mostrar tudo que está especificado lá dentro. Se eu for editar, ele vai editar por cima daquele arquivo, apagar tudo. Aí, se eu não quiser deletar tudo, se eu quiser simplesmente, e nesse arquivo de texto já tinha dados, já tinha escrito ali, eu quero incluir uma nova linha. Eu quero ali incluir uma nova linha, novo texto. Você vai ter que modificar no seu algoritmo, você que vai ter que especificar isso. E aí depende do conhecimento do desenvolvedor, é algo que a gente vai ver aqui hoje. Todas as funções de manipulação de arquivo trabalham com o conceito de ponteiro de arquivo. Já entendemos o ponteiro ele serve justamente para guardar um endereço, ou seja, se eu estou criando um arquivo externo, esse ponteiro ele vai guardar o endereço desse arquivo externo. Então é por esse motivo que a gente chama o ponteiro. Podemos declarar um ponteiro de arquivo da seguinte maneira. A gente tem que dizer a palavrinha file, que significa o arquivo, e chamar o ponteiro. Esse ponteiro aí, no caso, a gente está chamando o asterisco P, mas poderia ser qualquer outro nome, sendo um ponteiro, asterisco alguma coisa. E denominado aí do tipo desse ponteiro. Qual é o tipo dele? Ele é do tipo file, ou seja, ele é um ponteiro para um arquivo externo. P é o ponteiro para arquivos que nos permitirá manipular arquivos em C. Abrindo o arquivo. Para a abertura de um arquivo, usa-se a função open, a fopen. Open já vem do inglês ali em abrir. Ah, mas espera aí, e se por acaso eu mandar a função open ser gerada desse modo que está em tela e não tiver arquivo? Se não tiver, ela acaba gerando um novo arquivo ali. Ela acaba apontando para um espaço, não tem ali, ele gera aquele novo arquivo. Então o parâmetro, nesse caso aqui, quando eu chamo file, asterisco open, um novo ponteiro para esse novo arquivo, eu digo o tipo de dado que eu quero guardar, coloco o nome para esse dado nesse ponteiro, no caso ali o nome arquivo, e a gente diz ali, no caso, cria-se o ponteiro para um modo, que eu já chego nesse ponto aí, para vocês entenderem que isso vai nos ajudar na edição desse arquivo. Então o parâmetro nome arquivo determina qual arquivo deverá ser aberto, sendo que o mesmo deve ser válido no sistema operacional que estiver sendo utilizado. Esse comando, na linguagem C, a gente já percebe-se que eu não sei se algum de vocês aí utiliza um sistema operacional Linux, mas já deve ter percebido que a única diferença real seria o modo de instalação do compilador, mas a geração dos arquivos, um arquivo TXT, um arquivo bin, todos eles podem ser lidos tanto no Windows, tanto quanto no Linux, então é tranquilo isso. E até mesmo no Android, vocês estão aí criando arquivos também, vocês estão montando algoritmo dentro do seu dispositivo móvel. No parâmetro nome arquivo, pode-se trabalhar com caminhos absolutos ou relativos. O que são os caminhos absolutos e relativos? O caminho absoluto para um programa, para um algoritmo, é o caminho completo do diretório daquele arquivo. Então vamos imaginar o seguinte, esse meu arquivo externo, eu quero apontar e ele está fora do meu diretório do meu programa. Digamos que o meu programa, o meu compilador, ele está salvando tudo em uma certa pasta, lá na pasta dos meus documentos. Mas os dados que eu quero acessar, ele está em um outro local. Por que eu faria isso? Veja só, no caso a gente falou agora há pouco do exemplo do site. Um site, e a base de dados dele, esse arquivo, poderá estar em um local do seu servidor, enquanto o seu algoritmo que acessa esse arquivo, que modifica esse arquivo, vai estar em uma outra parte. É até interessante fazer isso, porque imagine só, se houver um ataque hacker, ele vai tentar abrir as pastas do site. E dentro da pasta do site, você não vai ter o arquivo, o programa, o seu algoritmo editor. Isso mantém muito mais protegido o seu sistema. Então eu tenho o caminho absoluto, que eu coloco ali o endereço completo daquela pasta, do diretório, dentro do seu computador, ou você pode utilizar
o caminho relativo. Se aquele arquivo, o TXT, o arquivo que você está gerando, você quer que ele seja gerado dentro da pasta que você está criando o seu algoritmo, ao lado do seu algoritmo, mas se você quiser apontar para uma outra pasta, tem que utilizar o absoluto. Essa decisão, se você vai utilizar caminho absoluto ou caminho relativo, é uma decisão do desenvolvedor. É você que decide isso. Pode pensar por nível de segurança, não, eu prefiro que todos os arquivos meu de edição fiquem em tal pasta. É um pensamento seu. Você que decide isso. Para nós aqui, a gente vai utilizar, por enquanto, muito do caminho relativo, pois facilita para a gente não ter essa confusão ali quanto ao caminho absoluto de cada um. Se eu colocar um caminho absoluto, vamos pensar que eu tivesse feito aqui uma edição e tivesse utilizado um caminho absoluto para um código qualquer que eu tenha colocado lá no nosso GitHub. Quando você levar isso para o seu celular, essa unidade C, projetos, não vai ter no seu celular. É bem provável que essa pasta também não exista no seu computador. Uma pasta chamada projetos não exista no seu computador. E aí, por esse motivo, ele não cria a pasta. Ele só está pronto para criar o último arquivo. Então, dá erro. Então, por esse motivo, é que eu vou fugir do caminho absoluto por enquanto, para não causar confusão quanto a vocês, e vamos manter no caminho relativo. Porque aí sempre o arquivo que vai ser criado, editado, vai estar do lado do teu algoritmo a ser criado ali. Vamos continuar com o relativo. Mas, em trabalhos futuros, é bem provável que vocês queiram trabalhar mais com o caminho absoluto. Abrindo um arquivo. O modo de abertura determina que tipo de uso será feito do arquivo. A tabela a seguir mostra os modos válidos. Aí é justamente aquele modo. Vamos voltar aqui. Eu falei, olha, já eu explico o modo. Então, eu estou dizendo ali, nome do arquivo. O nome do arquivo é como você denominou o seu arquivo ali. Digamos que você está criando um arquivo que vai guardar os dados, os pontos de vida de personagem de um joguinho. Toda vez vai ser escrito ali nesse arquivo. E você vai editá-lo. Então, como eu chamaria esse arquivo? O nome do arquivo seria pontos, _, vida. Poderia ser isso. Pontos do personagem, pontos, _ herói. Eu poderia fazer isso. E esse modo é o como eu quero que esse arquivo seja criado. Como eu quero que o poder desse arquivo, o que vai acontecer quando eu chamar essa linha de código. E aí é esse modo, bem aí, no lugarzinho de modo, vamos lá agora, na nossa tabela, para a gente entender. Naquele modo lá, você vai colocar uma letrinha. Essa letrinha que tem nessa tabela aqui, ela também é a mesma que a gente utiliza principalmente quando vamos trabalhar com arquivos dentro de um servidor. O servidor Linux, você vai criar um arquivo, tem essas letrinhas aqui. Você vai editar, tem essas letrinhas. Quando vocês estiverem trabalhando com sites e quiserem mudar permissões, quem pode acessar o quê, qual o nível de permissão, vocês vão lembrar dessas letrinhas aqui. Isso aqui vai acompanhar. Quem não tem esse conhecimento ainda, está vendo isso aqui pela primeira vez, saiba que isso aqui que vocês estão vendo agora vai acompanhar vocês no mundo da informática para sempre. Para sempre. Isso aqui é um conhecimento que vai ficar para sempre para vocês. Então quer dizer que no modo, se eu estou criando um arquivo, eu estou fazendo ali, dando um nome para ele, e eu colocar o modo dele, um Rzinho, o que isso significa? Esse Rzinho, ele significa o quê? Que o arquivo terá leitura. E o arquivo ainda deve existir. Ou seja, pensa só comigo. Eu vou colocar aqui no topo, o nome do arquivo. Pensar que o nome do arquivo seja energia, porque é nele que eu vou guardar os pontos de energia, o ponto de vida do nosso herói. Energia.txt. Nele vai estar tudo armazenado ali, a energia do nosso herói. Tá, mas aí, lá para quem chamou, lá na aplicação, no joguinho, quem vai acessar esse arquivo? Qual é o poder que você está dando para essa pessoa que está acessando esse arquivo? Qual o poder de edição? O que essa pessoa pode fazer? Essa pessoa ela tem o poder R. O que eu fiz? A única coisa que ela pode fazer, ela tem o poder de leitura. E ainda mais, o arquivo já deve existir. Aí eu no meu algoritmo é claro que eu não coloquei o R.
Eu coloquei algo diferente. Eu coloquei algo, pelo menos, o R+, que a gente já vai ver aí o R+. Eu coloquei algo diferente para mim, porque eu sou administrador, eu tenho poder. Eu tenho um modo God, modo total ali dentro desse jogo, dentro desse arquivo. Mas quem é aquele simples usuário, ele só vai ter a leitura. E com isso, o jogo está acontecendo, o personagem levou um dano, perdeu energia. Então ele perdeu energia, é modificado o arquivo, e você, lá na sua telinha, você acessando, você só tem o modo R. Então a única coisa que você faz é aceita que perdeu energia e veja o que você perdeu. Aí se eu tentar, eu sou hacker aqui, ó, eu sou ninja, eu vou tentar modificar isso aí. Eu sei qual é o arquivo, eu vou modificar. Se você for lá, abrir o arquivo e tentar modificar, você só tem o Rzinho, você só tem o nível de leitura. Você não pode editar. Mas o que acontece se ao invés do R eu tiver o W? O W, no texto aí, é de escrita. Cria arquivo se não houver e apaga o anterior. Ou seja, eu posso escrever um novo arquivo, posso criar um novo arquivo e posso editar ali, posso subscrever um arquivo já existente. Aí tem o A, que ela é escrita, os dados serão adicionados ao fim do arquivo. Se eu colocar ao invés do Rzinho, ao invés do W, eu colocar um A, então quer dizer que eu posso adicionar. Então vamos pensar agora, vamos deixar esse do joguinho aí quieto aí. Eu estou fazendo aquele nosso arquivo com as notas dos alunos. Você editando várias notas de aluno. Então se você está editando várias notas do aluno, vamos pensar aqui, ó. Você colocou lá a nota do aluno Antônio, aí vai o segundo, nota da aluna Bianca. Aí você cansou, não, amanhã eu continuo a fazer isso. Dia seguinte, quando você vem, você vai continuar a edição, colocar as notas, você, professor, vai colocar a nota dos seus alunos, aí você já viu que, eu já coloquei a de 2 alunos, agora eu quero continuar e vou colocar a do Carlos. O que acontece se você tiver ali um W, naquele lugar ali, o modo dele? O W, ele te dá o poder de escrita, mas ele cria e apaga o anterior, ou seja, ele vai apagar os dados que tinha. Então as notas que eu já tinha colocado vão ser deletadas, mas como ele tem um A, no lugarzinho dele lá é um A, o que acontece? O A, ele te dá o poder de escrita e os dados serão adicionados no final. Então ele vai perceber que ele já tem ali os dados anteriores, e aí eu posso continuar a colocar as notas do Carlos, posso colocar aqui o do Marcos e assim por diante. Saio colocando cada um deles. E assim o arquivo vai sendo sempre editado. Então se a gente for pensar, um arquivo do Word no meu computador, qual seria o modo que ele trabalha para o sistema? Modo A. Porque você pode adicionar, você salva ali e vai adicionando. E aí a gente tem várias outras nomenclaturas aí para modos. Para binário, se você vai trabalhar com arquivos binários, aí tem ali o RB, mesma coisa que funciona como o R lá do nosso texto. O Bzinho aí significa de binário. Professor, só para entender, por que poderíamos, em um sistema, ao invés de criar tudo em texto, que eu entendo em texto, eu estou vendo ali a energia do personagem, eu estou vendo tudo que está escrito ali. Por que eu vou criar essa codificação em binário? Pode ser por questão de criptografia, pode ser questão de refinamento do teu programa, existem diversas motivações para isso. Tá? Mas aqui a gente vê que tem também os comandos para cada um dos binários. E aí a gente vê que para texto ainda tem o R+, o W+, e o A+, onde eu tenho ali que o arquivo ele recebe o poder de leitura e de escrita, e o arquivo ali, se no caso do R+, se o arquivo não existir, o arquivo já existir, aí ele sim pode ser modificado, mas ele não cria um novo arquivo. Aí o A+, aí sim, ele faz essa criação e ainda adiciona no final. O W, write, de escrita, você pode criar um novo arquivo, pode apagar o anterior, então ele te dá muito mais poderes. Então você decide aí qual dos poderes que você quer dar para aquele usuário, para aquele acesso, naquele momento. A gente já sabe que a gente já aprendeu aqui que um algoritmo ele pode ser dividido em vários pedaços, várias funções. Vamos dizer que uma função dentro do seu algoritmo é para mudar esse modo bem aí. Uma função que vai mudar o modo. Você quer entrar modo... Vocês já devem ter visto isso em algum jogo, que você entra e tem lá, nível de acesso, modo administrador, aí muda o menu. Modo God, muda o menu, mas ainda aparecem outras alternativas. Aqui dali nada mais do que uma função mudando esse modo bem aí, o tipo de acesso.
Ah, peraí, professor, então quer dizer que quando você está jogando um joguinho como o GTA, e aí você vai lá na frente, monta aquele código, você vai faz um código, tem um nome, é uma palavra secreta que você coloca, e aí aparece algum efeito no jogo, o personagem ganha velocidade, a energia aumenta, ele salta mais alto. Então isso aí justamente está relacionado com esse modo bem aí, está relacionado com esse modo. Por quê? Porque se o arquivo naturalmente ele só é um R, ele só é leitura, você não pode modificar. Mas quando você consegue fazer uma codificação que vai mudar atributos de um personagem no jogo, você está dando poder ali a ele, algo a mais, como o R+. Você está dando esse nível a mais, está mudando o modo dele. Então, depende aqui. Vou apagar aqui esse risquinho aqui, para ficar bonitinha a tabela para vocês verem. E essa tabelinha, ela vai seguir, ela tem muitos outros modos também, viu, gente? Esses aqui são os modos principais que a gente vai utilizar agora. Mas existem muitos outros. Se vocês entrarem por acaso, assim, tipo, fizer uma pesquisa, os modos de edição, os modos de uso de arquivos dentro do Linux, vocês vão encontrar ali pelo menos uns 50 modos diferentes. Tem esses comandos aí que você adiciona no seu arquivo que são pelo menos isso aí, uns 50 modos diferentes que você pode editar. Mas aqui são os principais que vão aparecer para vocês. Aqui quando a gente estiver trabalhando com arquivos na linguagem C. Abrindo um arquivo. Um arquivo binário pode ser aberto para escrita utilizando o seguinte conjunto de comandos. A condição fp igual a null testa, nesse nosso arquivo aí embaixo que eu já vou explicar, ela testa se o arquivo foi aberto com sucesso. No caso de erro, a função fopen retorna um ponteiro nulo. Bora entender o que está acontecendo aqui nesse nosso código aqui, que a função dele é gerar um novo arquivo. Antes de mais nada, ó, WB, bora ver o que é o WB. Está dizendo que ele vai gerar um binário, ó. Está dizendo que ele tem, vamos dar o poder de escrita, cria arquivo se não houver e apaga o anterior. Eu estou utilizando o WB. Vamos seguir. O que tem nesse nosso algoritmo? Ele começa file, asterisco fp, dizendo que eu estou criando um ponteiro com o nome fp, que vai ser do tipo arquivo, um arquivo externo. Então, já estou dizendo que eu criei um ponteiro para um arquivo externo. Estou preparando já o espaço de memória. Lembra da aula anterior, a reserva de memória? Fui lá e reservei meu espaçozinho, meu ponteiro. Está criado. Aí vem o fp. O que o fp vai receber? Ele vai receber a função fopen. E dentro da fopen, como a gente viu, ela pede dois parâmetros. O primeiro, qual é o nome do arquivo que você está criando? Aí eu coloco ali o nome do arquivo. Neste caso, eu coloquei exemplo.bin, porque eu quero criar um binário. E se eu quero criar um binário, então o modo deverá ser um comando para binário. E aí, o nosso segundo parâmetro, eu utilizei ali o WB, que mostra que eu posso fazer escrita, vai deletar o arquivo, tudo isso. Recebi isso, mandei esses comandos para dentro do FP, e ao fazer esse fopen, eu estou mandando, cria o arquivo. Vai lá, cria o arquivo binário com esse modo bem aí. Se o arquivo foi criado normalmente, ou seja, existe espaço de memória, se o comando foi feito de forma correta, o FP vai receber esse valor aí, mostrando o caminho do arquivo que foi criado. Porque o FP é o quê? É o ponteiro? E esse ponteiro aí ele precisa de um endereço. E esse endereço só vai ser incluído se o arquivo for criado. Então o FP recebe aquele endereço do arquivo. E aí vem a nossa condição. A gente tem que começar a aprender a fazer esses tratamentos no nosso código para possíveis erros. Eu precisava disso aí, desse if aí? Não. Mas o que me dá a certeza de que deu certo, que o nosso arquivo abriu em um sistema maior? É por isso que a gente cria essas condições de possíveis falhas. É o plano de contingência. E aí vem esse se bem aí, if, e pergunta a condição dele. fp, o nosso ponteiro, igual a null. Se ele for igual, quer dizer então que a linha de cima aí, onde o fopen foi chamado, não resultou em nada. E ele não foi modificado. Ele não recebeu endereço. Se ele não recebeu endereço, ele está null. Se ele está null, ali vazio,
então ele vai mostrar em tela erro na abertura do arquivo. Daí, se isso acontecesse comigo em um sistema, eu tinha que procurar a motivação de por que isso deu errado. Por que quando eu chamei fopen, ele não conseguiu criar o arquivo, e por não ter conseguido criar o arquivo, ele não gerou o endereço desse arquivo dentro do FP. Pode ser a minha escrita ali, eu escrevi errado, deixei sem aspas, eu não coloquei a vírgula entre o modo e o nome do arquivo. Eu usei ali um modo inexistente, eu coloquei ali tipo S. Não existe esse comando S ali no modo. Eu coloquei o S. Eu chamei ali só o nome do arquivo sem a extensão, sem dizer que ele era bin. Também pode dar esse erro. Eu não incluí o ponto vírgula. Qualquer erro ali, se conseguiu passar dessa linha, chegou no nosso condicional ali, ele vai mostrar justamente ali o que está. Erro na abertura do arquivo. E por fim, aí regra, gente. Eu vou falar mais do fclose, mas a regra é a seguinte. Terminou o programa, terminou de editar, terminou de fazer o serviço, fecha a porta. Depois que sair da sala, fecha a porta. Ou seja, close, fclose, feche. O fclose ele serve para encerrar, fechar o arquivo. Então, toda vez que você abrir um arquivo, você tem que fechar. Você não deu o fopen, abriu o arquivo. Agora tem que fechar o arquivo. Fclose, fechou o arquivo ali dentro do endereço no FP. Aí fecha aquele arquivo. Professor, mas se ele não entrou nessa condição aí, ele não entrou dentro dessa condição, ele passou direto. Ele fecha, dá o FP, dá o fclose dentro do FP, sim, ele já tem o endereço, ele fechou o arquivo que já foi criado. E se ele não criou nada e partiu ali para erro na abertura do arquivo? A última linha é o fclose. Ele vai mandar fechar um arquivo? Sim, ele vai fechar o FP, que o que tem dentro do FP? Ele foi criado ali na segunda linha. O que tem dentro dele? Null, vazio. Mesmo assim é um arquivo vazio que é fechado. O comando é fechado, o ponteiro é fechado. Tá? Então não esqueça de colocar o fclose ali para fechar. Ele é o equivalente à nossa... Lembra da aula de ontem, quando eu estava falando sobre a memória, de limpar a memória, o free, que você tem que ter sempre a educação de colocar sempre a limpeza da memória, o free, aqui é a mesma coisa. Abrir o arquivo, dá o fclose e fecha o arquivo. Rildo, se eu não colocar o fclose, dá erro? É para dar erro. Tá? O compilador ele tem que mostrar que está erro. Mas pode ser que em um sistema qualquer, o seu processador passe por cima desse erro aí e aceite aí que a execução, a compilação desse arquivo. E aí isso é muito ruim. Por quê? Porque você abriu um arquivo e deixou ele continuou aberto. A abertura de um arquivo sem o fechamento dele depois do seu uso gasta memória, gasta processamento, além de ser uma falha no sistema que é um ponto fraco para possível ataque hacker. Então só essa função aí, a fclose, ela é de grande importância na escrita de seus arquivos. Erro ao abrir um arquivo. Caso o arquivo não tenha sido aberto com sucesso, provavelmente o programa não poderá continuar a executar. Nesse caso, utilizamos a função exit, presente dentro da biblioteca stdlib.h, para abortar o programa. Quer dizer que além de fechar, vou voltar aqui, ó. Além de fechar o nosso arquivo, a gente tem que também estar sempre de olho no fechamento. Tem que estar sempre aqui de olho no fechamento do programa, sim, abortar o programa, sim. A gente tem que sempre ficar de olho e chamar a função exit. A função exit, ela fecha o programa. A função exit é aquela que, digamos, você está aí, abriu um aplicativo no seu Android, deu um erro de memória, estouro de memória, seja lá o que for, e o programa encerrou, ele fechou. Por que ela é importante? Porque fechar daquele jeito, nossa, que programa sem educação, ele fechou na minha cara. Mas ele não encerrou o teu celular. Ele não reiniciou a tua máquina. Ele não corrompeu outros arquivos. Ou seja, aquele erro que poderia levar a um erro bem maior, corromper até o sistema operacional, foi encerrado ali naquele momento. Então a função exit, ela também é de grande importância para sistemas. Normalmente, vou voltar na tela. Normalmente quando a gente vê um programa simples como esse, um algoritmo pequenininho,
a gente nem coloca ela. Normalmente, essa função de saída do programa, a exit, a gente utiliza em sistemas bem maiores. Vamos pensar naquela calculadora que tem 4 funções, que são as 4 operações. Após o uso dentro dessa operadora, eu fizer todas as contas, eu quero fechar o programa. Como é que eu fecho o programa? Função exit. E se deu algum erro no tratamento de erro? Função exit. Então ela tem que sempre estar ali pronta para encerrar o programa, seja por você ter chamado, ou seja simplesmente pelo próprio erro, algum erro dentro desse programa. Tratamento de erro, vocês têm uma ideia, gente. Eu estou dizendo para vocês direto que vocês olham quais as ações que o seu programa deverá ter e divida isso em módulos. No caso da calculadora, eu dividiria em 5 módulos. Eu tenho o meu programa com o menu, o principal, e teria outros 4 arquivos com cada uma das operações. Isso nessa calculadora bem simples. 5 módulos. Mas eu diria que está faltando ainda um outro módulo. Está faltando um 6º módulo, que é um módulo só de tratamento de falhas. Pessoal, sempre, em todo o sistema, a gente vai ter um módulo só para procura dessas possíveis falhas, erros. Qualquer programa, qualquer sistema a gente faz isso, um sistema bem feito, um sistema bem amarrado, ele sempre tem um módulo de segurança, um módulo para nível de fechamento ali de possíveis erros. Imagina só um site que dá algum erro, por exemplo, você tentou acessar uma página, a página não foi possível de ser acessada, e aí mostra só simplesmente que você não conseguiu entrar. Você, usuário, tentou entrar e não conseguiu. Só mostra aquela tela assim que não foi possível acessar. Mas você já deve ter acessado alguma página que, ao invés de simplesmente mostrar algo como não foi possível, algo desse tipo, ele mostra uma página personalizada. Uma página personalizada de erro, pedindo para você retornar outra hora, o site está congestionado, algo desse tipo. Isso aí faz parte do módulo de tratamento de falhas. Então é de bom grado, isso demonstra qualidade no teu produto. A função exit pode ser chamada de qualquer ponto no programa e faz com que o programa termine e retorne para o sistema operacional, com o código de retorno, é claro. A convenção mais usada é que um programa retorne 0 no caso de um término normal, um número diferente de 0 no caso de ter ocorrido um problema. Então existe aquele return, que até agora a gente estava falando assim, a função main, ela é do tipo int, tá? Ela é do tipo int, ou seja, ela tem que retornar um valor, e o valor que é demonstrado lá embaixo naquele return que a gente coloca lá, a última linha, um retorno no nosso código, ele vai estar retornando um 0 ou um 1. E a gente deixou isso. O Rildo falou que ela é função que retorna um valor e sempre ela retorna 0 e 1, e eu aceitei isso como verdade e acabou. Não discuti com o Rildo. O Rildo é o professor, eu vou discutir com ele não. Mas agora é a explicação. Por que ela retorna 0 e 1? Justamente porque se ela retornar 0, que é o normal, ela retorna dizendo que tudo foi encerrado de forma normal. Cheguei ao final do meu código e estou fechando aqui a minha casinha, estou fechando a lojinha. Mas se ela vier com um número diferente de 0, que normalmente é o 1, isso quer dizer que ocorreu um problema. Então, quando aparece algum erro, falha no sistema, é justamente porque ali a função return retornou algo diferente de 0, retornou 1. E aí tem como a gente fazer um tratamento maior do que simplesmente encerrar de forma abrupta? Tem. A gente pode levar, através daquele return, o valor do return vai ser tratada dentro da função exit. E aí sim a gente decide o que fazer. Exemplo, eu acabei de falar para vocês lá no nosso site, entrou no site, está congestionado, é um site tipo site do Detran, site do Enem, em dia final ali de inscrição, está super lotado. Ao invés de você tentar acessar e simplesmente mostrar uma página fora do ar, alguma coisa desse tipo, ele leva você para uma página específica dizendo que para você voltar a outro momento, ou ele te leva para um subsistema onde tem uma fila de espera. Então é bem melhor isso. Me levou para uma fila de espera que mostra quantas pessoas tem na minha frente, me segurando a minha sessão ali de acesso. E como é que eu faço isso? Lá no final, deu um erro e me jogou lá para fora. Ó. Deu diferente de 0, me jogou para fora. Como ele me jogou para fora, lá no tratamento, ao invés de ir direto para um exit, ele fez aquele tratamento que pode ser uma fila, uma página especial, algo desse tipo.
Vamos pôr um exemplo aqui na utilização. A gente tem um exemplo aqui na criação de um arquivo, aquele mesmo, o nosso bin, o arquivo bin, o binário. Começou ali, eu tenho file, asterisco fp, ou seja, é um ponteiro fp do tipo file, ou seja, estou dizendo que é para criar um arquivo, tá? Estou me preparando para criar um arquivo e por isso eu criei um ponteiro especial do tipo arquivo que vai apontar para fora desse meu arquivo aqui que estamos lendo, esse algoritmo. Vem o fp, tratamento, vamos começar aqui o tratamento. Vem o fp, nosso ponteiro, vai receber o comando fopen pedindo para abrir o arquivo. Eu vou abrir esse arquivo, já dei o nome para ele de exemplo.bin, disse que ele pode ser escrito e reescrito, tá? Ele está pronto para criar um novo e ele, se existir um lá, ele vai ser reescrito. WB significa que ele é um arquivo binário. Tudo perfeito aí. Vem o nosso condição de erro, nosso se, nossa condicional, e aí pergunta, o fp ele é igual a null? Se ele continuar após essa linha como null, ele vai ali para o print e mostra erro na abertura do arquivo. Vem um system pause. Gente, para que serve o system pause? Lembra? Para pausar, para paralisar naquele momento ali na tela. E aí, como pausou naquele momento da tela, eu chamei a função exit já com o valor 1. Erro no sistema. Pausou. E estou dando exit como 1. Ou seja, encerrar o sistema. Ao invés de simplesmente fechar com um erro, eu estou chamando a função exit, que vai fazer o seguinte, o sistema pausou, dizendo que deu erro, e aí quando você clicar no botão, ele vai na função exit, passando o valor 1 e fechando o programa. Ao invés de fechar de forma abrupta, ele aparece aquela mensagem de erro. Ah, então quer dizer que aquele aplicativo, aquele joguinho que eu estava outro dia no meu celular, que deu um erro, ele parou, apareceu aquela mensagem assim, houve um erro, um estouro de memória. E aí você clicou e fechou o programa. Pelo menos apareceu essa mensagem, não foi aquele programa super ignorante que sumiu tudo, fechou, encerrou. Apareceu a mensagem. Então é um modo aí, já começamos a fazer o tratamento sobre isso, utilizando aí a função exit. Posição do arquivo. Ao se trabalhar com arquivos, existe uma espécie de posição onde estamos dentro do arquivo. É nessa posição onde será lido ou escrito o próximo caractere. Quando utilizando o acesso sequencial, raramente é necessário modificar essa posição. Por quê? Vamos deixar bem aqui. Por que é raramente? Eu estou escrevendo aqui o alfabeto. A, B, e tá, ao mesmo tempo que eu estou aqui no meu algoritmo, está escrevendo lá no arquivo. D. Então, do jeito que está escrevendo lá, está sendo sequencial. Quando eu colocar aqui a próxima letrinha, vai ser escrito no mesmo local, no próximo local lá dentro do meu arquivo. Então, por isso que ele raramente é necessário fazer essa modificação de posição. Isso porque quando lemos um caractere, a posição no arquivo é automaticamente atualizada. Leitura e escrita em arquivo são parecidos com escrever em uma máquina de escrever. Ou no seu computador ali, você está editando o seu Word, você está colocando cada letrinha, ela vai aparecendo lá na frente da outra. Cada letrinha que você vai aparecendo, eu vou colocar a próxima letrinha, eu vou colocar o G. Quando você clicar na letrinha, na tecla G, ela automaticamente aparece aqui, gente. Então eu nem preciso modificar isso. Mas eu queria que ao invés dela aparecer lá na frente, ela aparecesse antes do A. Quantas vezes já fizeram isso no Word? Quantas vezes já fizeram isso de... Não, eu vou mudar aqui a setinha, vou mudar aqui o seletor, colocar o seletor lá na frente para digitar aqui a letrinha antes. É muito mais difícil, é raro você fazer isso. Por esse motivo, naturalmente, é sempre do mesmo modo que é escrito, é o modo que é apresentado. Só revendo o fechamento a função de fechamento, o fclose, sempre que terminarmos de usar um arquivo que abrimos, devemos fechá-lo. Para isso, vamos usar o fclose. O ponteiro fp, passada a função fclose, determina o arquivo a ser fechado. Ou seja, se eu chamar aqui fclose e apontar qual o arquivo que eu quero fechar, eu estou fechando aquele arquivo ali, designando aquele arquivo para fechar. Por que você está designando agora desse jeito, Hildo? Da outra vez você só colocou o fclose solto lá embaixo. Era só um algoritmo. Era só um arquivo que a gente estava fechando. Vamos pensar que vocês têm algo bem maior no seu computador.
Você criou um algoritmo que tem vários subprogramas. E você abriu mais de um arquivo ao mesmo tempo. Então eu tenho que apontar qual arquivo que eu estou fechando. Vocês já devem ter feito isso. Eu estou com abri o Word, aí abri 3 arquivos diferentes no Word. 3 documentos diferentes. Imagine só o tanto que seria chato se você está vou chamar de 3 arquivos, vou chamar de arquivo, cada um deles no Word, vou chamar de arquivo, tá? Arquivo 1, arquivo 2 e o arquivo 3. Você está com cada um deles, os 3 abertos. O que acontece se você for lá no cantinho da página ou no arquivo saída e fechar o arquivo 1? Fecha só o arquivo 1, do arquivo 2 e o 3 fica aberto. Por quê? Porque na escrita do Word, na escrita do programa Word, lá da Microsoft, ele não tem simplesmente um F-close fechando. Se ele tivesse só um F-close, quando você apertou ali, fechou todos. Fechou tudo. Ah, mas e se eu utilizar do jeito que está aí, F-close e apontar para o arquivo, eu vou fechar só aquele. Então, desse modo aí estaria F-close e dentro ali, onde está o file, asterisco FP, teríamos o ARC1. E eu fecharia só ele. Existe um modo de fechar todos ao mesmo tempo? Claro. Como sim? Claro que sim. Você está no Chrome. Você está no navegador Chrome. Abriu várias abas. Você consegue fechar só uma das abas? Sim, tem um X lá que eu fecho só uma aba. Você consegue fechar todas ao mesmo tempo? Tem um X lá no canto direito superior que eu fecho as páginas, fecho o programa todo. Pois é, esse lá do canto direito superior, que fecha todas as abas de uma só vez, é um F-close sem designar qual arquivo que ele está fechando. Vocês estão percebendo que em vários programas diferentes a gente utiliza o F-close de modo diferente? Por que devemos fechar o arquivo? Ao fechar um arquivo, todo caractere que tenha permanecido no buffer é gravado. O buffer é uma região de memória que armazena temporariamente os caracteres a serem gravados em disco, imediatamente. Apenas quando o buffer está cheio é que o seu conteúdo é escrito no disco. Ah, peraí, Hildo, isso aí é tipo a professora Amanda ensinou para a gente lá sobre a memória cache no nosso computador? É, exatamente, gente. É o equivalente a essa memória cache lá no computador. Então quer dizer que toda vez que eu estou digitando um texto aqui, ele vai ficando guardado dentro do tal do buffer e depois é transferido para o arquivo. É que nem você está na sua impressora e aí você manda imprimir alguma coisa e desliga o computador. E aí ela continua imprimindo ainda por um tempo, porque é o que estava no buffer. É que nem você está no computador, mandou imprimir, e aí a impressora está desligada. Você desliga o computador, vai-se embora. No dia seguinte, quando você liga o seu computador e liga a impressora, estava no buffer, estava guardado. Ó. Ele deixou guardado isso em memória. E aí ele imprime as páginas do dia anterior. É o buffer, gente. Então o buffer ele é um espaço de memória ali, antes da escrita direta no disco ou nesse arquivo externo. Por que utilizar um buffer? Eficiência, para termos eficiência. Para ler e escrever arquivos no disco, temos que posicionar a cabeça de gravação em um ponto específico do disco. Se tivéssemos que fazer isso para cada caractere lido e escrito, a leitura e escrita de um arquivo seria uma operação muito lenta. Assim, a gravação só é realizada quando há um volume razoável de informações a serem gravadas ou quando o arquivo for fechado. A função exit fecha todos os arquivos que um programa tiver aberto. Então, a exit, ela encerra até mesmo o que temos dentro do buffer. Só para a gente sair dessa parte aqui da escrita, bora ver essa atividade que eu mostrei ela ontem, só para a gente rever agora com esse conhecimento total da utilização tanto da F-close quanto de abertura, a F-open. Eu tenho aqui nesse programa, só quero que ele crie um arquivo. No meu algoritmo principal, esse que vocês estão vendo aí, é o nosso .c. Ele vai criar mais 3 arquivos. O primeiro, normal, executável, binário, UO, e um TXT. Eu quero que seja feita a criação desse TXT. Então eu tenho ali o início, nossa biblioteca, linha 1, include stdio,
essa daí é a biblioteca que a gente utiliza para o print, utiliza para o scanf e utiliza para a criação dos nossos arquivos. Linha 4, file, asterisco FP. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um ponteiro FP, de nome FP, do tipo file. Então ele está preparado, criado, apontando para o externo do nosso arquivo, esperando esse TXT. Vem na linha 5 o FP, recebendo agora a função fopen, e agora eu estou chamando prova.txt. O nome do arquivo será prova e será do tipo TXT. Qual é o modo que eu estou fazendo para ela? É W. Eu estou dando o W, que é escrita. É de escrita. W, é só lembrar, gente, o seguinte. O Wzinho, ele vem de write, de escrever. Então, ele é de escrita. E aí, tem a comparação se deu alguma falha. Se FP é igual a null, ele vai mostrar problemas na criação. Se caso o else ali, se caso não acontecer isso, vai mostrar em tela arquivo criado com sucesso. E para finalizar, na linha 9, eu venho com o fclose, fechando o ponteiro FP. E aí, tranquilamente, esse programa aí, ele vai criar um arquivo vazio de texto chamado prova.txt. Prontinho aí esse arquivo. Então, até agora, o que a gente aprendeu? Somente criar um arquivo TXT. Até isso, mas a gente vai dar continuidade e agora aprender a escrever nesse arquivo. Mas antes, vamos para o nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.